O que o regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais fala sobre isenção de ICMS aplicado às empresas optante pelo Simples Nacional? Será que existe? Existe sim. Acompanhe comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar uma super dica. Primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: sobre isenção do ICMS para as empresas optante pelo Simples Nacional. O que nós estamos falando aqui, logicamente você tem me acompanhado aí, são respostas relacionadas ao ICMS do Estado de Minas Gerais. Por isso que é importante que, mesmo que você queira fazer um curso a respeito do Simples Nacional, é importante você fazer com quem conhece o regulamento do seu estado. Então, se você quer aprender o Simples Nacional e você é do estado de Minas Gerais, é importante que você faça com quem conheça o regulamento do estado de Minas Gerais. Então fica essa dica. Por quê? Porque existem as particularidades, aquelas regras específicas que só vai saber quem trabalha diretamente com isso, no estado. Então pega essa dica aí. Agora é o seguinte, a respeito da isenção, por que existe a dúvida? A dúvida existe porque quando você lê determinados artigos ou parágrafos dentro do regulamento do ICMS, a princípio a gente entende que aplica isenção e dependendo do artigo que você lê, você vai achar que não vai aplicar a isenção. Por isso que é importante você conhecer de uma forma muito mais ampla. Então, para nós chegarmos numa resposta final, eu vou apresentar para você aqui 3 partes que você precisa conhecer. Algum parágrafo, algum artigo, dentro do regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais, combinado com essa resolução aqui, ó, a Resolução 140 de 2018, que é a resolução que vai tratar das particularidades do Simples Nacional. Então, a primeira coisa que eu quero te mostrar aqui, dentro do regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais, é no artigo 6º, que vai tratar da isenção. Ó. Vamos ler aqui. Olha o que diz, ó. São isentas do imposto as operações e prestações relacionadas ao anexo 1. Então certamente você é uma pessoa curiosa, você vai clicar aqui no anexo 1 e você vai ver ali vários segmentos, mercadorias que existem isenções. E certamente que lá dentro tem as particularidades e você precisa conhecer o regulamento como um todo. Mas aqui é um primeiro passo, é uma dica que eu quero te dar. Mas enfim, então o primeiro detalhe é, o produto ou segmento tem que estar dentro do anexo 1. Beleza. Então tá aqui, ó. São isentas do imposto essas situações aqui, previstas no anexo 1. Só que tem os parágrafos. E o parágrafo que você precisa conhecer aqui é o parágrafo 5. Então vamos lá. Ó. O que diz o parágrafo 5? O disposto neste artigo não se aplica às prestações ou operações abrangidas pelo Simples Nacional. Então, observa o seguinte, ó, no artigo 6º fala que existe isenções, ou seja, existe a isenção do ICMS para determinadas mercadorias que estão no anexo 1. Ok, só que o parágrafo 5 fala que não aplica então isenção para o Simples Nacional. Então, nós temos essa afirmação aqui. Se eu pegar somente esse parágrafo, eu vou achar que não existe realmente isenção de ICMS para as empresas do Simples Nacional. Porém, não é bem assim. E onde que nós precisamos ver agora? Ó? Guarda essa informação aqui que depois nós vamos voltar. Nós precisamos conhecer também o artigo 43. Vamos voltar aqui ó, na parte inicial do regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais. Se você está assistindo todos os meus vídeos, é importante você assistir na ordem, porque eu ensino como acessar o regulamento, ensino várias particularidades. Então vamos lá aqui. Ó. Artigo 43 vai tratar da base de cálculo. Em especial, nós vamos olhar aqui o parágrafo 9. Então, abre aí junto comigo, ó, parágrafo 9. O parágrafo 9, ele faz uma citação do parágrafo 8. Você é uma pessoa curiosa, depois você vai ler. Mas eu já citei isso aqui em alguns outros vídeos, mas vou resumir aqui. Ó. O parágrafo 8 vai falar da base de cálculo dos impostos interestaduais. Resumidamente, a antecipação de alíquota e o DIFAL, que é a diferença de alíquota. Então está falando o seguinte, ó, nas hipóteses então do parágrafo 8, a respeito então de antecipação de alíquota, diferença de alíquota, vem falando o seguinte, ó,
Caso as operações ou prestações interestaduais ou internas estejam alcançadas por isenção ou redução da base de cálculo, para o cálculo do imposto correspondente entre a diferença alíquota interna e alíquota interestadual, devido a este estado, será observado o seguinte. Então, está falando o seguinte, ó, a respeito desses impostos interestaduais, em especial quando está alcançado por isenção, que é o nosso assunto aqui, será observado o seguinte, e vem trazendo os incisos aqui, ó. Vamos para o inciso 3, olha o que diz. Caso a operação ou prestação interna consumidor final nesse estado esteja alcançada por isenção, não será devida a parcela do imposto de que trata este parágrafo. Então, observa só, lá no artigo 6º, no parágrafo 5º, fala que não existe isenção para as empresas do Simples Nacional, ok? Só que aqui já está falando que existe isenção do ICMS nas operações interestaduais. A pergunta agora é o seguinte, como que eu vou chegar numa resposta final agora? Tem isenção ou não tem isenção? Aí que é o grande detalhe, o segredo que você precisa ficar atento aqui, ó. E para nós identificarmos isso, nós vamos voltar então lá no artigo 6º. Vamos lá no artigo 6º, no parágrafo 5º. Nós vamos ler devagar aqui, ó. O disposto nesse artigo, ou seja, a isenção que está falando nesse artigo, não se aplica às prestações ou operações, olha o termo, isso aqui que é o segredo, ó, abrangidas pelo Simples Nacional. Esse abrangidas pelo Simples Nacional está se referindo às saídas do Simples Nacional, ou seja, às vendas. Então, quando a empresa do Simples Nacional vende uma mercadoria, ainda que ela seja isenta dentro do estado de Minas Gerais, ou seja, o ICMS seja isento, vai pagar ICMS do mesmo jeito, ok? Essa é a primeira afirmativa que eu tenho para você. Empresas do Simples Nacional, quando vende uma mercadoria dentro do estado de Minas Gerais, ainda que o ICMS seja isento, vai pagar ICMS do mesmo jeito. Por quê? Porque aqui está falando, ó, que o disposto nesse artigo, ou seja, a isenção não se aplica às operações abrangidas pelo Simples Nacional. E o que eu quero te mostrar agora é na Resolução 140 de 2018, essa expressão aqui, ó, abrangidas pelo Simples Nacional. Aqui na Resolução 140 de 2018, que trata do Simples Nacional, vamos no artigo 5º. Olha o que diz aqui, ó. Primeiro, artigo 4º, que fala da abrangência, ou seja, os tributos que abrangem o Simples Nacional, que é o Simples Nacional normal, o DAS, ou seja, vendeu, ele paga todos os impostos em regra única, que é o DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Só que o artigo 5º vem trazendo os tributos não abrangidos pelo Simples Nacional. Então, no artigo 5º, no inciso 12, vamos mais para baixo aqui, no inciso 12, diz o seguinte, ó, o ICMS devido, e vem trazendo aqui, ó, a linha A, substituição tributária, na linha G, vem trazendo sobre a antecipação de alíquota, e a linha H, o DIFAL, a diferença de alíquota. Então, essa inaplicabilidade da isenção está relacionada somente ao DAS, somente às vendas realizadas pelas empresas do Simples Nacional. O disposto, ele se aplica, então, aos tributos não abrangidos, que é justamente esses que nós lemos. Aí que é importante a gente associar com o artigo 43, que nós lemos aqui, ó. Vamos voltar lá no artigo 43. E agora tudo vai fazer sentido para você, ó. Ó, aqui então no parágrafo 9, ele vai trazendo desses impostos. Antecipação de alíquota e a diferença de alíquota, bem como também a substituição tributária. Então olha o que diz aqui o inciso 3 aqui, ó. Caso a operação interna consumidor final nesse estado esteja alcançado por isenção, não será devida a parcela do imposto que trata esse artigo. Então, vamos chegar na resposta final aqui, ó. Se a empresa do Simples Nacional vender
ela tem que pagar o ICMS, independente se é isento ou não, ok? Fechou. Agora a grande questão é as entradas interestaduais. Então, antecipação de alíquota, diferença de alíquota, substituição tributária, você vai obedecer o que está no inciso 3 aqui. Então, se porventura o seu cliente, optante pelo Simples Nacional, adquirir uma mercadoria de fora do estado e aqui dentro do estado de Minas Gerais é isento do ICMS, ele não vai precisar pagar estes impostos. Então essa é a importância de você conhecer todos os artigos e saber manejar bem artigos, parágrafos e essas diversas normas tributárias que interagem entre si. Agora, se o seu objetivo é aprender com muito mais profundidade o regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais, eu vou deixar o link para inscrição na descrição embaixo nesse vídeo aqui. Não perca essa oportunidade. É o único curso, olha só, é o único curso em Minas Gerais onde o aluno tem 30 dias de mentoria individual. Ou seja, você tem 12 meses de acesso no curso, você pode ver e rever quantas vezes quiser e ainda você tem 30 dias para tirar todas as suas dúvidas sobre tudo o que é abordado no curso. Então aproveite essa grande oportunidade. Então é um curso completo, você vai aprender o ICMS de Minas Gerais, ou seja, dentro do regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais, as particularidades, as regras específicas do ICMS aplicada a todos os regimes tributários, ou seja, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, tanto de indústria quanto também de comércio. Então, além de você aprender as regras gerais, então vai do básico ao avançado. Se você não tem noção nenhuma, esse curso também faz sentido para você, porque eu vou ensinar do básico ao avançado, as regras gerais para te dar um fundamento, uma base forte, e também vou explicar as regras específicas, aquelas particularidades que existem dentro do regulamento ICMS. Além antecipação da alíquota, diferença de alíquota, o famoso DIFAL, substituição tributária, tudo conforme o regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais. Então aproveite essa oportunidade, não fique de fora. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui também, de repente você tem alguma dúvida, você pode conversar diretamente comigo. Mande uma mensagem que eu mesmo vou te responder e esclarecer sobre este curso. Então se você quer decolar na área fiscal, faça logo sua inscrição e vem comigo crescer profissionalmente. Valeu, um forte abraço!